Vieram a público aí nos últimos dias as informações sobre a possível, ou pelo menos a que está sendo colocada como a causa real do fim do casamento muito rápido que teve aí da Cíntia Chagas com um rapaz aí do mundo dos investimentos, não sei o nome dele aí, desse cara. E depois de tantos comentários, depois de tantas especulações, e é natural que seja assim, porque quando são duas figuras públicas expostas na internet ou na mídia, que iniciam uma relação e acontece algo assim um pouco fora do comum, de se encerrar um casamento em um mês, é claro que as pessoas vão comentar. A Cíntia comenta sobre tudo na internet, então ela também não pode reclamar que comentem sobre ela, faz parte. Eu quero trocar uma ideia com vocês aqui, até porque eu já comentei a respeito disso. Quero dizer que, como sempre aviso, isso aqui não é um canal de fofocas, né? A gente procura falar sobre relacionamentos, eu só pego esses casos que são interessantes, que trazem lições, ou que tem alguma coisa muito séria envolvida por trás, pra gente trocar uma ideia. É isso que eu quero falar com vocês aqui no decorrer do vídeo, então vem comigo. Meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô muito feliz de estar aqui gravando um vídeo pra vocês, depois de ter ficado uma semana sem poder falar nada, com a minha garganta inflamada, tudo ruim. Teve 2 ou 3 dias que eu fiquei na cama aqui, não consegui fazer nada. Então tô muito feliz de voltar pra trocar essa ideia, que eu já queria trocar outros dias. Na verdade tem muitos outros assuntos que eu quero falar, mas não dá pra falar tudo de uma vez, então hoje vai ser este assunto. Bom, jornalistas da internet, se não me engano foi o Léo Dias, veio a público falar a respeito do casamento da influenciadora, se não me engano também repórter, criadora de conteúdo digital, Cíntia Chagas, com um cara aí que é do mundo dos investimentos. Eu não sei se ele é economista, eu não sei exatamente o que ele faz, mas enfim, relacionamento deles, que são duas pessoas que se dizem conservadoras, casaram e dentro de um mês o relacionamento acabou. Muito se falou sobre isso, eu mesmo já falei que é um tanto curioso que a Cíntia tenha casado e que esse cara tenha casado com a Cíntia Chagas depois de algumas declarações que ela fez publicamente em podcasts, falando que pra ela é muito difícil lidar com uma outra pessoa no dia a dia, que ela ficava extremamente irritada de chegar em casa e ter que ter uma outra pessoa ali pra ela conversar e contar como foi o dia dela, que ela não tem muita paciência nem saco pra isso. E ela dizia também que não gostaria muito, não tem esse sonho de ter filhos, nem de ter que priorizar outras pessoas ali que não seja ela numa construção familiar. Enfim, demonstrou algumas vezes aí que ela não tinha apreço pelo casamento, que ela se sente uma pessoa muito independente, muito sozinha. Um discurso que eu acho que vai um pouco em confronto, né, com a pegada conservadora que ela tem, né, com a pegada cristã, e falar tanto de família e pregar esses valores, não no político, mas no social, né, no pessoal, e ao mesmo tempo ter esses conceitos egoístas em relação a filhos, marido, família, enfim. Mas o ponto é que ela namorou, noivou e acabou entrando nesse casamento aí, o cara não se atentou a isso também, casou com ela. Quando o casamento acabou, ficou todo mundo sem entender nada, todo mundo tentando entender, falando a respeito das coisas. Algumas pessoas especularam, inclusive uma pessoa próxima a ela, que trabalha com uma pessoa próxima a ela, veio trazer pra mim uma fofoca falando que na verdade o casamento tinha acabado porque o marido dela era homossexual, que ela descobriu que ele teve algum tipo de relação homossexual ou algo do tipo. Enfim, eu não sei se isso realmente aconteceu, se não aconteceu. Ponto é que esse tipo de especulação eu acho muito rasa para se trazer sem ter nenhuma prova. Eu não acho que é assim que as coisas funcionam, mas se fosse seria um absurdo. Agora veio a público informações que na verdade não foi nada disso, e que também não foi ela que, apesar do que alguns especularam, inclusive eu, se encheu o saco ali, percebeu que não era aquilo que ela queria para a vida dela e acabou pulando fora, mas sim de que ela foi agredida de alguma forma, né, que esse cara teve alguns comportamentos invasivos ali, de não respeitá-la, de agredir ela, de machucá-la de alguma forma, e que fez com que ela tivesse que terminar o relacionamento. E pelo que foi mostrado, ela entrou, né, na justiça aí, na polícia, denunciando ele, o que é algo bem sério, bem complicado. Alguns pontos que a gente tem que trazer aqui. Essas informações foram a público de que esse cara foi violento e agrediu ela de demasiada forma, e que ela o denunciou e mostrou até algumas marcas de alguns roxos assim pelo braço. Nada tão brutal, mas são marcas realmente de agressão pelo braço dela, pelo corpo, como as provas. Ela entrou contra ele e isso ativa a Lei Maria da Penha, já que eles eram um casal e havia um vínculo afetivo. O que é um tanto quanto complicado, porque a partir do momento que isso é exposto e que ela fala sobre isso e ativa a Maria da Penha, esse cara ele fica impossibilitado de falar a respeito do caso até que o processo finalize. Então ele não pode dar a versão dele, então a gente simplesmente escuta o que ela está falando, a gente escuta aí para os jornalistas e influenciadores que vazaram aí essa denúncia, esse processo contra ele, mas a gente não tem a versão dele, a gente tem apenas o que a Cíntia falou a respeito do caso. Eu não tô falando que ela está mentindo, eu não vou fazer leviano aqui dizer que tá errado ou que tá certo, mas eu acho que ela não deveria falar publicamente, nem essas informações deveriam ser vazadas acusando ele, se ele não tem o direito de dar a versão dele dos fatos até que o processo se termine. Então, assim como eu não posso falar que a Cíntia tá mentindo, eu não posso falar que ele realmente é culpado, porque ele ainda não foi julgado, não foi investigado. A versão dele sequer pode ser dada no momento em que ele ainda não foi julgado. Então, assim, se
ele está sendo julgado ainda, ele não é condenado. Se tudo isso ainda vai ser avaliado, isso não deveria virar público se ele também não tem o direito de se defender e da versão dele pública, porque isso cria um julgamento popular, isso degrine totalmente a imagem dele publicamente, sem que ele tenha a capacidade de se defender. Isso é algo muito perigoso e é um poder que as mulheres têm hoje com a Maria da Penha, que você homem tem que tomar muito cuidado, porque se a mulher entra com uma acusação contra você, mesmo que seja uma acusação caluniosa, se for uma mulher mal intencionada, ela acaba com a tua imagem. A gente sabe que socialmente, mediaticamente, você pode ser atacado, você pode ser julgado, você pode sofrer uma série de efeitos colaterais. Você pode ser mandado embora do seu emprego, afastado de alguma coisa, você pode perder seguidores, você pode deixar de vender o produto que você vende, enfim, uma série de coisas. Você pode ser julgado pela sua família, na rua, você pode ficar sem poder frequentar ambientes públicos, uma situação extremamente complicada, sem que você possa sequer dar a sua opinião, porque a lei, proíbe judicialmente de falar sobre o caso. Então é algo muito perigoso que vocês têm que ficar muito atentos, meus queridos, aí os homens que estejam vendo. E vocês, mulheres, eu queria saber se vocês concordam com isso ou não concordam, porque assim, eu acho um absurdo. Se o processo ali, ou a coisa está em segredo de justiça e não pode se falar sobre aquilo, eu acho que aquilo realmente deve ficar em sigilo entre ambas as partes até o final. Essa questão da mulher poder falar publicamente algo que ainda não está provado e sem que o homem possa sequer dar a versão dele, eu acho de uma covardia absurda. E ponto final, tá? Agora, falando sobre o caso de fato, a minha opinião, o que a gente tem são essas coisas que eu falei e uma outra informação que eu posso trazer para vocês, de que o último relacionamento da Cíntia Chagas também acabou, que foi em 2021, da mesma forma, de uma forma um tanto quanto abrupta e com ela entrando com uma denúncia de violência, como se ela tivesse sido agredida ou sofrido alguma violência do último parceiro dela. Foi verdade ou não, eu não tenho as informações. Eu sei que o antigo parceiro foi inocentado, ele não foi preso e ela não conseguiu provar aí essa denúncia que ela fez. Não tô falando que aconteceu, que não aconteceu, tô falando que aconteceu legalmente e que isso faz parte do histórico dela. No mínimo aí a gente pode tirar uma conclusão de que a Cíntia talvez tenha, apesar de todas as suas falas e interpretações, talvez ela tenha a dificuldade aí de encontrar um bom homem que a respeite, que não a agrida ou algo do tipo, porque nas duas últimas vezes ela fez aparentemente péssimas escolhas. Isso não estou falando aqui que é culpa dela totalmente, pode acontecer. Também não estou falando que isso é uma justificativa para alegar que ela está mentindo, fazendo uma denunciação caluniosa, mas é algo que poderia acontecer. A gente pode conjecturar que talvez para ela fique muito ruim para a imagem pública dela, que ela simplesmente termine o relacionamento depois de um mês porque ela não quis mais, ou porque ela encheu o saco, ou algo do tipo. Então ela pode criar alguma coisa aí para que puxe a narrativa a favor dela. Eu não duvido de nada do ser humano, né? Então a gente precisa realmente aí saber, aguardar para ver o que aconteceu, mas por hora eu acho um absurdo contra o cara de realmente pegar a situação, falar tudo isso contra ele, colocar ele numa situação horrível, como se ele fosse um agressor de mulheres, sem que ainda tenha sido sequer julgado. Houve apenas a denúncia e a amostra de algumas provas que muitas das vezes podem ser fraudadas. Ah, Marcelo, você está falando que são provas fraudadas? Não, mas podem ser. É por isso que a gente não julga, não condena nem expõe publicamente alguém como um criminoso sem, de fato, seja provado que ele seja, porque eu posso citar aqui vários outros casos, como o da Mariana Ferri, que o homem foi vítima de uma denúncia caluniosa, depois ele foi inocentado, mas que publicamente antes ele foi exposto, atacado e extremamente prejudicado, sem que sequer ele tivesse o direito de se defender ou dar a versão dele publicamente. Então é isso, para esse vídeo é só. Se viu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Essa semana eu vou voltar a fazer vídeo na moral pra vocês. Um abraço e até a próxima.